Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a pandemia. O governo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe sua semana. Que Deus abençoe seu dia. Eu peço ao Espírito Santo que venha fazer uma morada no seu corpo, na sua alma, também no seu coração. Queridos, nós vamos falar sobre a pandemia. Primeiro eu gostaria de ler um texto aqui que se encontra em Josué, capítulo 7, versículo 22, que diz: Então enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Fala sobre o pecado de Acã, fala sobre o pecado de Acã, a qual 36 pessoas morreram e foram investigar a causa, né? E foi o pecado de Acã. Queridos, outro fato que nos chama bastante atenção é que um fato global, né?
que se encontra em 2 Samuel, capítulo 24, 15 e 16, diz o seguinte: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos do Senhor, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Então viu o Senhor a peste a Israel, a peste de Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Adã até Berseba, e morreram 70.000 homens do povo. Queridos e amados irmãos, nós estamos passando por um momento difícil na face da terra. Essa calamidade ela tem afetado todas as classes sociais, tem afetado todo os meios possíveis, eclesiásticos, militares, políticos, enfim, toda a humanidade. E você vai ver que, tanto nesses dois versículos que nós lemos em Josué 7:22, o eixo do pecado, o eixo da peste foi o pecado. O eixo da peste foi o pecado. E, não obstante disso, aquilo que Deus nos deu é a questão o seguinte: depois de vários estudos, né, ouvindo vários mestres, ouvindo vários pastores com experiências na área, né, e pessoas também, né, da área do saber, né, da área do saber, porque nós temos que se debruçar, né, o pastor tem que se debruçar sobre o assunto. Então, a primeira coisa que aconteceu, queridos, é a medida do pecado. Interessante que Jesus falou para Abraão, a medida dos amorreus ainda não foram mexidas, ou seja, há um tempo determinado para a plenitude de Deus agir. A segunda coisa que vem o juízo de Deus. Deus tem avisado, Deus tem falado ao seu povo, Deus tem falado à humanidade, Deus tem usado os profetas, Deus tem usado os seus arautos, Deus tem usado os homens de Deus, né, para poder falar sobre a volta de Jesus, falar sobre a santidade, falar sobre o governo de Deus, né, porque o reino de Deus está aqui no mundo. E as pessoas desprezam. Você me vê aqui onde as pessoas têm desprezado o reino de Deus, né? O reino de Deus. E aí o que ocorre? Aí Deus tem dois recados para o mundo. O primeiro recado é a preparação para a noiva, fala para a igreja, né? Significa dizer que a igreja tem que ser santa, a igreja tem que se santificar, a igreja tem que orar, tem que se arrepender. Porque, queridos, nossas armas não são carnais, né? Mais do que nunca a gente vai ver aí 2 Crônicas 7:14, se meu povo que se chama pelo meu nome se orar, se humilhar, ouvir do céu, e sararei sua terra, em tese, né? Confessa os pecados, sararei sua terra. Muito bem, então o que nós estamos vivendo, queridos, é um momento mais delicado dessa pandemia. Nos últimos 4 dias, né, o Brasil estabilizou uma marca de 2 mortes por dia, 2.000 mortes por dia, algo que não tinha acontecido. Né? Nós podemos observar que o Brasil ele está em segundo lugar em número de mortes, né, praticamente 280.000 mortes. E o que ocorre? Há essa peste aí, né? E a função da igreja é orar, a função da igreja é declarar. Eu sei que tem muitos ministérios fazendo isso, muitos ministérios, participei de ministérios que faz isso, né? Já participei de ministério que tem colocado constantemente seu grupo de oração, né, intercessão para se arrepender. Eu fui também muito privilegiado em participar, e tem que ser constante. É isso que a igreja tem que fazer. 2 Crônicas 7:14, 2 Crônicas 7:14. Por quê? Porque essa peste, né, você vê que tanto no caso de Acã, né, tanto no caso de Acã como no caso de Davi, né, no caso de Acã foram 36 pessoas que morreram, né, em Josué capítulo 7, 36 pessoas morreram.
E a Bíblia fala o seguinte, que eles foram ver. Então enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Então foram procurar saber por quê. Porque morreram 36 pessoas, né? Numa guerra que era certa. É como se fosse o exército dos Estados Unidos enfrentasse um país sem expressão nenhuma, né? Como a Nicarágua, né? Como um país bem pequeno, e como a Honduras, enfim. E Estados Unidos perdeu a guerra. E foram averiguar, né? Então estava ali o pecado de Acã, né? Também da questão de Davi. Davi foi averiguar por que aquela peste, né? Então foi a questão do pecado, e nós sabemos que o mundo está em um grande conflito, o mundo está em um grande pecado, né? Por essa razão se manifestou o Filho de Deus para desfazer a obra do diabo. E a metanoia, que é a mudança de atitude para o mundo. Deus chama o mundo ao arrependimento. Nós cristãos, né, torto aleijado, né, nós temos a graça de Deus, né, e confessamos nossos pecados sempre. Né, nós estamos em constante evolução com Cristo Jesus. A cada dia que passa, nós devemos ser mais santos, buscar mais a santidade de Deus, buscar mais os preceitos de Deus. Pois bem, isso significa dizer, queridos, que pastor, mas tem muitas coisas aí que acontecendo. Queridos, o fogo estranho sempre aconteceu nos altares, né? Agora é hora de a gente focar fazendo a nossa parte. Qual é a nossa parte? Oração, dobre o seu joelho no chão, declare a palavra do Senhor, profetize, se arrependa dos seus pecados, arrependa dos pecados, né? Peça perdão pelos pecados do Brasil, peça perdão pelos pecados cometidos, né, pelas autoridades. Enfim, nós tomamos uma posição que aconteceu com Neemias 9, Esdras 9 e Daniel 9, aonde os mesmos pediram perdão pelo pecado na nação. Aonde os mesmos pediram perdão pelo pecado na nação. Pastor, mas não foi eu que pequei. Sim, mas isso significa dizer, se você é um intercessor, você já tomou aula de intercessão, hoje participou de qualquer grupo de intercessão, você vai ver que Deus procura um que se coloque na brecha para interceder por esse povo. E esse um somos nós. Né? Porque, queridos, nós estamos passando, né, por um período bastante delicado. Né? Então, muitas pessoas, né, estão sendo vitimizadas, né, por esse vírus terrível. E eu creio que realmente é um alento, né, de Deus para uma resposta de Deus. Creio também que Deus tem usado os médicos. Né? A vacina é algo que se diz que você precisa também compreender como algo que é uma resposta de Deus. Né? A vacina é a resposta de Deus. Aí muitas pessoas falam, não, mas a vacina tem chip, é um anticristo. Queridos, como eu vi uma colocação de um pastor sábio, você acha que o anticristo vai ficar preocupado na sua vida, queridos? Você acha que o anticristo vai ficar preocupado em você? É muita pretensão sua. É muita pretensão sua é porque você ouve aí na internet, muitas pessoas colocando aí na internet algumas informações, né? Muitos sites sensacionalistas, muitos canais evangélicos sensacionalistas, e você indo de encontro com a palavra de Deus, né? Não vá assim. Pesquise, analise e tome as devidas providências. Né? Hoje no Brasil, por exemplo, tem vacina a gosto. Eu ouvi dizer que tem 30 e tantas vacinas que está indo em fase muito bem de obedecendo os devidos critérios e eficiente contra a doença, né? Agora, se eu não me engano, são 6 vacinas que já foram aprovadas, né? Todas aprovadas, ou seja, tem agosto. Tenha gosto. Agora vamos orar para que essas vacinas cheguem, né? Porque como um instrumento de Deus, não é que nós vamos confiar na vacina, nós vamos confiar no Deus poderoso, né? Para que Deus venha assim abençoar as mãos das pessoas, a logística, porque é um espírito de confusão no meio das pessoas, né? No meio do governo, no meio dos governantes, no meio das autoridades. Né? As pessoas não querem dar o braço a torcer.
As pessoas não querem fazer valer aquilo que é direito deles, né? Às vezes por politicagem, às vezes por coisas que, da parte de um, da parte de outro, e essa briga é quem acaba sendo prejudicado é o povo, quem acaba sendo castigado é o povo, independente de A, de B ou de C. Então, o que a gente precisa é orar, pedir a Deus para que Deus venha intervir, dando com senso comum, principalmente nesse momento, né, para os nossos governantes. Por isso que a Bíblia fala, antes de tudo, orai pelas autoridades. Antes de tudo, orai pelas autoridades. Muito bem. Então, no Brasil, existem dois tipos de vacina que está em andamento, né? Quer dizer, já está em andamento e está na engrenagem, né? Muitas pessoas foram vacinadas, Deus abençoe, né? Que é a Coronavac, feito pelo Instituto Butantan, e a AstraZeneca, feita pelo Instituto Fiocruz. E agora, né, dizem que tem no Brasil a Sputnik 5, que foi aprovada pelo governo federal, pela Anvisa. Muito bem. E aí vocês vão orando para que Deus venha dar uma direção aos governantes para que toda a humanidade, né, venha a ser vacinada, agora de acordo com os preceitos, né, os valores de cada pessoa, né, conforme a sua autonomia, conforme a sua pesquisa, né? Porque nós somos seres pensantes. Eu penso, logo existo. Penso, logo existo. Então, você precisa pensar no que vai fazer, né? Você que é cristão precisa pensar no que vai fazer, né? Vai orar, vai declarar, sim, vai profetizar. Isso é um dever de todo cristão, queridos. Todo bom intercessor, todo bom homem de Deus que se preza, todo pregador que se preza, né? Isso não é um dever de igreja, gente. Entenda, pelo amor de Deus. Isso é dever do cristão, né? O pastor não precisa nem mandar você orar. Você precisa estar orando, né? Arrependendo seus pecados e, consequentemente, os pecados das nações. Porque é isso que Deus está fazendo. Claro que tem muitas igrejas, já vi vários movimentos lindos, maravilhosos que eu tenho acompanhado. Já participei também de um movimento também sobre esse movimento, né, de arrependimento, de confissão dos pecados, para que Deus venha ter misericórdia de nossa nação e misericórdia do mundo, né? Porque as coisas, né, estão caminhando de uma forma desenfreada. Desenfreada. Muito bem. E nós podemos observar também, queridos, que também, por exemplo, a questão da igreja. A igreja, pastor, o que é que isso tem a dizer? A igreja precisa respeitar de acordo com os devidos procedimentos. A minha opinião é que a igreja, né, ela fique aberta, né, de acordo com o protocolo de cada denominação. Mas tem igreja que entende que não vai abrir. Agora, tem uma lei maior, que é a lei que rege a nação, né? Então, essa lei que rege a nação, por enquanto, tem um lockdown total, que é que as igrejas não se abram, né? E aí há uma crise em muitos cristãos porque ele só sabe congregar dentro da igreja, ele não tem um relacionamento com Deus. E aí fica difícil. Embora, acho sim. Agora, a gente tem que ter discernimento para duas coisas. Em primeiro lugar, qual é a ordem da sua região, né? A ordem da lei da sua região. Porque tem muitos pastores que não vigiam, vou abrir tal a igreja, e aí fica aquela confusão sobre aqui para um amigo meu, que tem uma igreja, né? Onde houve um bate-boca e um litígio, uma beligerância entre os guardas municipais e o pastor de uma determinada igreja neopentecostal, né? E foi aquele bate-boca tal, e a gente não pode ficar nessa daí, queridos. Vê o decreto, né? Obedeça o decreto. Obedeça o decreto, né? Porque isso vai ser sábio. É sábio, quem ganha é o corpo de Deus. Até porque, né? Um período, bom tempo. Quando abrir, agora, por exemplo, cada cidade tem uma regra, tem cidade que manda abrir a igreja a 30%, vá a 30%, não bote mais do que isso. Tem estado que manda abrir a igreja, né, o município, a 50%, né, abra 50%. Então, fique em sintonia, harmonia, congruência, porque as autoridades elas são constituídas por Deus. Não vá de rebeldia,
Não vai dia por dia. Agora, por exemplo, ó, pastor, na minha cidade o prefeito entendeu, o governador entendeu que tem que ter apenas 10%. Vá nos 10%, né? Vai nos 10%. Né? O pastor na minha igreja, na minha cidade, o pastor entendeu que a igreja tem que estar aberta, mas não tem que ter pessoa nenhuma, apenas só o pastor dar uma orientação e as pessoas saírem. Ou seja, vá naquilo que é sensato, que é equilibrado, que o Espírito Santo vai te fazer falar, né, e ver com discernimento. Agora, queridos, não é hora de a gente a igreja tá batendo boca com o governo, com as autoridades, né, policiais, nada disso. Pelo contrário, eles são nossos parceiros. E isso é diferente de perseguição. Claro que tem muitos casos que é perseguição, há muitos casos que há uma beligerância, né? Por exemplo, como a igreja também tem estados e estados. Tem estados que permitem o culto livre. O culto livre, até porque o culto é inviolável, segundo a Constituição, segundo o artigo 5. O local de culto ele é inviolável. Mas por A por B, as pessoas estão criando, né, algumas nuances, né, e tá complicado. A resposta tem que ter discernimento e buscar de Deus uma orientação e uma posição, né? Como eu falo, por exemplo, tem um pastor amigo meu, pastor, a igreja abriu 50%, eu estou com 50% da igreja, né? Trago 50% aqui e 50% depois, beleza, obedecendo os devidos protocolos. Olha, pastor, tem a igreja, no meu município, que varia muito de município para município, varia muito de município para município. No meu município, só permite abrir 30% da igreja, né? Então, vá nos 30% da igreja. No meu município, minha igreja tem 3 mil membros, só a metade, com a metade de 3 mil membros, 1.500 pessoas. Então, obedeça os protocolos, né? Então, obedeça os protocolos. Queridos, então por quê? Por que isso? Porque, queridos, eles começam a falar e tem muitas coisas também. Agora, assim, e falando também de muitas coisas que acontecem, né? Eu creio que o devido à autoridade realmente é você ter uma consciência em relação não somente à igreja, mas como as pessoas que estão em festas, em paredões, em baladas, entendeu? Em festa de lugar fechado, né? Teve até em cassinos, né? Lugares dessa natureza, boates, não somente a igreja, então toda a esfera da sociedade. Não é somente a igreja, não, é toda a esfera da sociedade, né? Então vamos evitar, né, que isso venha a ser um escândalo para a igreja, né? E o pastor ele tem que ter consciência, né? Então, pastor, fique na sua posição de homem de Deus, tome postura e posição. Né? Não é que você, se a igreja, se ele permitiu abrir a igreja, abra a igreja sim, abra a igreja, né? Coloque pessoas lá para que venham estar ministrando as pessoas, os obreiros preparados e tal. Agora, tudo isso que eles obedecendo os devidos protocolos, obedecendo os devidos protocolos, obedecendo os protocolos, as ordens sanitárias, protocolos sanitários, distanciamento e muito mais, né? E muito mais. Então, vamos ver segundo a autoridade. Agora, a igreja não pode se aquietar. A igreja tem que lutar, tem que orar, ou dentro do templo ou fora do templo, ou dentro da igreja ou fora da igreja. A igreja tem que se impor, tem que impor a palavra, falar a palavra, profetizar a palavra, como diz o livro de pastor Evangelista Milhomes, declarar a palavra. O Salmo 91, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, né? Declarar o arrependimento, declarar a confissão dos pecados, né? Sobre a cidade, sobre as nações. Agora é a hora da igreja se unir, né? Não a igreja estar em picuinhas, como a gente tem vindo aí por muitas igrejas e tal. Então obedeça também a visão do seu pastor. Por exemplo, tem um pastor, com esse pastor amigo meu, que não abriu a igreja até hoje, desde como vai fazer 20 anos, vai fazer, melhor, um ano, dia 20, que fechou tudo na Bahia. De lá para cá, que foi decretado a existência, a primeira morte do coronavírus, aquela coisa toda, a igreja até agora não abriu uma vez. Isso significa dizer que o pastor não está dando assistência, não.
o pastor está atendendo as pessoas, está orando, tal, né? Está fazendo sua parte. Mas o templo mesmo não se abriu. O templo não se abriu. Ele entendeu que o templo não se abriu. Mas tem outros pastores que o templo abriu. E os dois estão corretíssimos, porque cada um fica na visão que Deus dá. O pastor fulano não está errado, nem o pastor ciclano está errado. Os dois estão certos. Agora cada um vai ficar na situação confortável naquilo que Deus dá. Um não é um covarde e o outro não é o corajoso. São apenas questão de ângulo, visão de ângulo, né? Então o pastor B que abriu a igreja, ele está correto. O pastor A que não abriu a igreja também está correto. São homens de Deus, né? São homens cheios do Espírito Santo e recebeu o entendimento cada um deles de não abrir, né? Então pronto, então o importante é o respeito, né? O respeito não deixar a fé morrer, né? É como tenho visto, por exemplo, algumas igrejas, né? E Deus tem abençoado, Deus tem falado aos irmãos, né? O importante é estar em união, queridos. A união é que prevalece agora. É a união que prevalece agora através do governo de Deus, porque nós devemos decretar o governo de Deus, queridos, né? O governo de Deus é como diz a palavra, que o reino de Deus está em nós. E aqui eu tenho 3 coisas para falar, né? Que é o seguinte: tem sempre uma atitude positiva, orando, né? Falei aqui, declarando, profetizando sobre as nações, profetizando sobre o seu país, sobre a sua cidade, profetizando sobre aonde quer que você esteja, né? Declarando a palavra de Deus, profetizando, independente do carro que esteja. Você é a boca de Deus, meu irmão. O seu corpo é o seu maior instrumento. A sua boca é o seu maior instrumento, né? Você não pode ficar, pastor, mas o mundo está se acabando. Não, não é que o mundo está se acabando, não. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, né? E com isso, queridos, não estou dizendo para vocês, para dizer que vocês têm que se submeter. Não, pelo contrário, você tem que mudar a situação pela palavra de Deus. Você é profeta, eu sou profeta. Como eu descobri isso? Eu sou profeta. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus é o homem mais importante da face da terra. E como falou isso, homem de Deus, mulher de Deus, não é pastor não. É homem de Deus. Um crente é o ser mais importante da face da terra. Então você tem que declarar a palavra, profetizar, declarar. Você tem que pegar a palavra, o Salmo 91, seja lá o que for que Deus colocar no seu coração, sair declarando, confessando os seus pecados, confessando o pecado da cidade e falando restituindo, restaurando a paz, né? E declarando a paz, declarando o reino de Deus, queridos. É isso que nós precisamos fazer, né? Claro que tem muitos ministérios que eu acompanho que têm feito isso. Ministério grande, de 100 mil pessoas, de 100 pessoas, de 200 pessoas, de 50 pessoas, de 10 pessoas, ministério de 2 pessoas, ministério de 1 pessoa. Enfim, a igreja está se movendo, né? Agora precisa de uma corporação maior, precisa aumentar um número maior. Que eu vejo que as pessoas precisam ter isso melhor. E tenha coragem, queridos. Tenha coragem de profetizar, de declarar, né? Então, o que ocorre? Você olha para um lado, 1000 caindo do seu lado, 10 mil à sua direita, mas você não vai ser atingido muito bem. Mas você precisa declarar, né? Então, o 1000 que cai do seu lado lhe abala, o 10 mil que cai do seu lado lhe abala. Mas, pastor, eu não sou atingido. Pois é, você não é atingido, mas o 10 mil, você está entre cadáveres, né? Então você está entre cadáveres e é mais necessário e é mista que você venha se comportar como um homem de Deus. É mista que você venha declarar a palavra de Deus, né? E nesse momento, querido, a terceira coisa é pregar boas novas. Precisa pregar as boas novas, né? A questão do arrebatamento da igreja, a questão do arrependimento, da salvação das almas das pessoas, a confissão dos pecados, né? Nesse momento onde as pessoas estão mais sensíveis, né, delicadas, quantas pessoas agora estão dando ouvido ao evangelho, né? Quantas pessoas agora, pela ocasião que está tendo agora, porque, queridos, são 4 dias ou 5 dias consecutivos, né? Mais de 2.000 pessoas mortes, mais de 2.000 pessoas por dia, né? Mais de 2.000 pessoas por dia. Então as pessoas estão. O negócio estava ruim lá no início. Estava ruim, estava terrível. Agora piorou. Antigamente estava com 1.000 mortes, 1.500 mortes, agora está com 2.000 mortes por dia. Então você, eu devemos proclamar a palavra de Deus. Devemos decretar a palavra de Deus. Devemos fazer, né, parar de picuinhas,
parar de disse-me-disse, colocar o seu joelho no seu quarto, né? Orar com sua família, orar sós, orar com sua igreja, né? Se a sua igreja pode estar tendo congregação, né? Pode congregar, vá, congregue, sempre orando. Fale, pastor, vamos orar aqui para o arrependimento, né? Vamos orar aqui por confissão de pecados da cidade, vamos orar aqui por confissão, né, de pecado do país, porque é isso que vai restaurar. Você vê que em todos os casos aconteceu, tanto como Naamã, né, o pecado de Acã, como o pecado de Elias, foi a confissão. Né? Teve uma base, teve um motivo pelo qual. E toda peste não é diferente. Toda peste não é diferente. Né? Creio que pelas orações da igreja poderia ser muito pior. Mas você pode ter certeza, se não fosse a igreja, a intervenção, a autoridade de Cristo através da igreja, o governo de Deus através da igreja, meu amigo, hoje nós estamos aqui no Brasil com cerca de praticamente 280 mil mortos. Você pode ter certeza que esse é o total global, e o global ia ser 10 vezes pior. No Brasil você ia ter coisa de 1 milhão de mortos, no mundo ia ter 10 milhões de mortos. Se não fosse a igreja, não tenho dúvida disso. Porque o governo de Deus através da igreja. Tudo bem, pastor, a igreja, pois é, a igreja tem se levantado, pastor, é verdade, mas pode se levantar muito mais. A igreja pode se levantar muito mais, né? Porque eu tenho ouvido alguns especialistas, né, alguns médicos, e é bom a gente estar ouvindo alguns médicos para ver qual o resultado disso, né? Alguns médicos coerentes, né, sem partidarismo, imparcial, que vai falar sobre o assunto. Né? Não é médico a favor de A, de B, de C, né? Porque fica essa treta e só prejudica o povo. Nós devemos ver também a questão técnica para poder ver, né, as pessoas, né? Ah, pastor, na minha vez de vacinar, vacine, queridos. Peça a orientação ao Espírito Santo de Deus e vacine, né? Para que venha ter uma engrenagem maior, né? Isso significa dizer que você tem o direito de se vacinar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Claro, sempre trazendo o Espírito Santo, chamando por Deus, porque o princípio de tudo é a voz de Deus. O princípio de tudo é a voz de Deus. O princípio de tudo não é você confiar em vacina, não é confiar em remédio hábil, é confiar em Deus. Tomar os protocolos devidos e pedir a Deus, né, que Deus abençoe e lhe oriente, lhe dê sabedoria e discernimento, né, para que esse caos instalado no mundial, né, venha ser arrefecido. E a igreja precisa se impor, e eu sei que você vai se impor, porque você é bênção de Deus. Você que está me ouvindo no YouTube, você que está me ouvindo, você mesmo, você é bênção de Deus. Então, que Deus abençoe você no YouTube. Um forte abraço, boa semana.